Caros amigos, companheiros de doutrina espírita, aqui da Associação Espírita Cabaninha de Antônio de Aquino, muito boa noite, muita paz. Conforme de praxe, no início de todos os nossos trabalhos, vamos procurar relevar os nossos pensamentos ao alto, buscando a sintonia com a espiritualidade superior, com os trabalhadores invisíveis que nessa casa sempre nos assistem, sempre nos confortam, sempre nos inspiram e sempre nos protegem. Que possam eles, mais uma vez, auxiliar-nos nesses breves momentos de estudo, de meditação, para que tenhamos mentes e corações abertos às boas energias, aos bons eflúvios e às boas inspirações que do alto sempre jorram sobre nós. Que assim seja. Muito bem. O tema que a casa propõe para o nosso estudo essa noite é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 1, que Kardec intitulou Caracteres da Perfeição. Então, Kardec extrai do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48, o seguinte texto: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Palavras que podem até nos chocar, porque Jesus nos convida, nos incita simplesmente à perfeição. E é uma perfeição que tem como referência o próprio Deus. Ora, Kardec analisa em seguida. Já que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essa ideia de ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial, se for tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Ora, se a nós, criaturas, fosse dado ser tão perfeitos quanto o Criador, tornar-nos-íamos nós, criaturas, iguais a Ele, que é o Criador. E isso não seria admissível. Entretanto, é preciso considerar que aquelas criaturas, aqueles homens, há 2000 anos atrás, a quem Jesus falava, não poderiam compreender essa nuance. Tal grau de ignorância em que se encontravam na sua evolução espiritual, quem sabe nós mesmos, àquela época. Portanto, ele se limitou a lhes apresentar um modelo, mostrar a referência, o ideal, a perfeição divina, não é? E nos dizendo que nos esforçássemos por alcançar esse modelo. Claro, portanto, que essas palavras devem ser compreendidas no sentido de uma perfeição relativa, aquela perfeição de que a humanidade é suscetível, ou seja, aquela que somos capazes de alcançar, e é a que mais nos aproxima da divindade. Que perfeição seria essa, então? Essa relativa. O próprio Jesus nos diz em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Dessa maneira, Jesus nos mostra que a essência da perfeição é a caridade. Caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos os resultados de todos os vícios, e mesmo daqueles defeitos menores, simples defeitos,
vamos reconhecer nenhum deles existir que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a própria negação da caridade. Por isso, tudo que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, diz Allan Kardec, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Ora, já que o amor ao próximo, o amor do próximo, levado às consequências máximas até o amor dos próprios inimigos, essa virtude tão digna não se pode aliar a nenhum defeito contrário à caridade. Portanto, esse amor é sempre indício de maior ou menor superioridade moral. Daí concluímos que o grau de perfeição está na razão direta da sua extensão. Portanto, se há uma medida, nos mostra Jesus, nos mostram os Espíritos, se há uma medida, se há um indicador, se há um metro capaz de computar o grau de evolução espiritual de uma criatura qualquer, é essa capacidade de amar o próximo. Por isso disse-nos Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que tem mais sublime, disse ele: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Portanto, quando vemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, palavras de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós, em princípio, pensamos, bem, amar a mim mesmo não é difícil. Porém, a questão do amar a si próprio, a questão do auto-amor, tem sido objeto de estudo da psicologia, das ciências sociais, do Espiritismo, através de inúmeras mensagens, de diversas obras, que nos colocam essa questão como um verdadeiro empecilho ao nosso progresso espiritual. A própria possibilidade de ampliarmos essa capacidade de amar o nosso próximo. Porque, por paradoxal que pareça, nem sempre sabemos amar ou somos capazes de amar a nós próprios. Porém, isso aparentemente impõe um paradoxo, porque podemos pensar: amar a si próprio, amar a mim mesmo, isso não seria indício de orgulho ou de vaidade? Certamente vai nos virá à mente logo o mito de Narciso, que não se cansava de admirar-se a si próprio no espelho. Então, amar-me a mim mesmo não seria narcisismo, pura vaidade? Mostra-nos a psicologia, as obras de Joana de Ângeles pela mediunidade de Divaldo Franco são muito importantes, são muito esclarecedoras a esse respeito, que essa capacidade de nos aceitarmos a nós mesmos, de, afinal, amarmos a nós mesmos, compreendendo que cada um de nós é uma individualidade, é um espírito em rota de progresso no universo infinito. O desenvolvimento dessa capacidade é que nos abre o campo
para ampliar muito mais a capacidade de amar o nosso próprio próximo. Sem que nos aceitemos, sem que procuremos amar a nós mesmos. E vejam que amar a nós mesmos implica em termos os cuidados necessários, seja para com a nossa saúde física, biológica, seja para com a nossa saúde espiritual, para a busca de horizontes mais amplos, mais elevados. Portanto, amar a si próprio. Amar a si próprio não é exatamente orgulho e vaidade. Ao contrário, essa capacidade de nos autoamarmos facilitará com que desenvolvamos em nós mesmos uma capacidade que é a essência da caridade, que é a essência do amor do próximo, que é o servir. Afinal, por que estamos aqui? Qual é o propósito da nossa existência? Nos diz a doutrina espírita que é o progresso, que é seguirmos em frente na nossa jornada evolutiva. Sim, mas como realizar esse progresso? Como progredir nessa jornada? Os Espíritos, os ensinamentos de Jesus nos mostram que é fundamental e o único caminho. Lembrem que Kardec instituiu o mote para substituir o antigo fora da religião ou fora da fé não há salvação. Ele substituiu esse mote pelo fora da caridade não há salvação. E a caridade implica em serviço. Serviço ao próximo. E serviço ao próximo, ele pode se apresentar, ele pode se patentear, ele pode ser exercido de maneiras inúmeras, infinitas, poderíamos dizer. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as épocas. Muitas vezes nós confundimos o servir com a esmola, com a doação dos bens materiais, mas esse é um equívoco. Existe um poema de Gabriela Mistral, uma poetisa chilena já desencarnada, que foi inclusive Prêmio Nobel de Literatura, portanto uma escritora muito reconhecida, que é uma maravilha no meu modo de ver, que sintetiza essa questão no servir. E o nome que ela dá ao seu poema é O Prazer de Servir, porque é essa questão, né, que pode nos parecer, poxa, mas para progredir eu preciso praticar a caridade. O indício de progresso espiritual é a capacidade de amor ao próximo. Mas isso não é um sacrifício? Então eu tenho que me impor sacrifícios, tenho que fazer esforços tremendos, tenho que sofrer para poder praticar a caridade, para poder amar ao próximo? Não, absolutamente o contrário. Se lograrmos alcançar, ainda que aos poucos, ainda que num nível bastante incipiente, essa capacidade de amar e de servir, nós vamos ver que esse é um dos maiores prazeres, é uma das maiores alegrias que o espírito pode encontrar na sua caminhada. Então, nos concita
a Gabriela Mistral nesse seu poema O Prazer de Servir. Toda a natureza é um anelo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, planta tu. Onde haja um erro para corrigir, corrige-o tu. Onde haja um trabalho e todos se esquivarem, aceita-o tu. Sê o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações e as dificuldades dos problemas. Há a alegria de ser puro e de ser justo, mas há, sobretudo, a maravilhosa, a imensa alegria de servir. Que tristeza seria o mundo se tudo se encontrasse feito. Se não existisse uma roseira para plantar, uma obra para se iniciar. Mas não te chamem unicamente os trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caias no erro de que somente há méritos nos grandes trabalhos. Não. Há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar os teus livros, pentear uma criança. Aquele é o que critica. Este é o que destrói. Sê tu o que serve. O servir não é faina de seres inferiores. Deus, que dá os frutos da luz, serve. Seu nome é aquele que serve. E ele tem os olhos fixos em nossas mãos. E nos pergunta, cada dia, serviste hoje? A quem? A árvore? A teu irmão? A tua mãe? Portanto, nós vemos que é uma realidade. E em todos aqueles momentos que, infelizmente, não costumam ser tantos na nossa vida, em que, de maneira espontânea, nos dispomos a praticar, a auxiliar, a servir, nós percebemos que isso nos proporciona um verdadeiro prazer, que é o verdadeiro prazer espiritual. É o prazer sem máculas, é o prazer que nos torna mais leves, que nos torna mais radiantes, que nos torna mais sintonizados com as forças superiores da vida. Porém, há ainda um outro paradoxo aparente em toda essa questão. Porque, na medida em que nos reconhecemos, nos situamos de maneira mais realista dentro do mundo, dentro do universo, como espíritos e individualidades que somos, há um outro paradoxo que nos assusta. Aparente, mais um desses paradoxos aparentes. Porque, afinal, eu não sou nada, podemos chegar a imaginar, não é? O universo infinito, hoje temos a percepção um pouco mais clara da infinidade do universo. O que é o planeta, a Terra, a nossa casa? Desculpem. Diante do universo. Que sou eu? Nesse planeta que é absolutamente nada no aparato universal. Eu sou um dos 7 ou 8 bilhões de almas encarnadas nesse planeta. Que diferença eu faço?
Nenhuma. Se eu desaparecer do mundo, a marcha do planeta do concerto universal absolutamente não será afetada por nem uma fração de milésimo de segundo. Se o próprio planeta desaparecesse, o universo não se alteraria em absolutamente nada. E aí nós temos que tomar cuidado para não cair nessa armadilha, que ao contrário da outra, do alto amor, que poderia, aos menos avisados, tornar-se sinônimo de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de narcisismo. Essa do eu não sou nada diante do universo pode estar revelando uma falsa humildade. Ah, mas não é humildade eu me reconhecer pequeno, de certa forma, né? Porém, já somos capazes de compreender, recordando ainda o prazer de servir da poetisa, que todos nós, e baseados nos ensinamentos de Jesus e dos Espíritos, que todos nós temos um papel a cumprir, por menor que seja. Ah, mas o que é que eu posso fazer? Eu não vou conseguir mudar o mundo. Claro que não, sozinho não. Mas todos nós estamos inseridos em algum contexto familiar, social, profissional. E a máquina universal, a máquina que faz com que tudo caminhe, tudo funcione, depende de cada uma das suas peças. Nós somos peças dessa máquina universal e ela requer a nossa colaboração, por menor que seja. E é a nossa presença, a nossa participação, a nossa necessidade está diretamente relacionada com aquelas criaturas com as quais nós convivemos. Portanto, se nós nos esforçarmos em busca daquela perfeição, ainda que relativa, da perfeição possível, esforçando-nos no servir, na prática da caridade, no amor ao próximo, na capacidade de deixarmos de pensar um pouquinho nas nossas próprias necessidades para perceber, para compreender a necessidade do nosso próximo, nós vamos constatar que, apesar de sermos nada diante do universo, cada um de nós é importante no círculo de relações em que está localizado. Nesses momentos difíceis em que vivemos, de epidemia, de dúvidas, de receios, nós podemos perceber com mais clareza a importância do trabalho, somente daqueles que se dedicam ao cuidado do próximo, né? Nesse momento, talvez a gente tenha percebido melhor que estamos reclusos em nossas casas, buscando seguir as orientações das autoridades de saúde para evitar a disseminação descontrolada do vírus. Então, estamos muitas vezes, aqueles que podemos, estar nas nossas casas, gozando do conforto de que dispomos, enquanto que o lixeiro está lá recolhendo o lixo, o porteiro do prédio está lá atendendo a todos, os que fazem a limpeza das ruas,
os que continuam plantando, colhendo ou preparando aquilo que servirá para as nossas refeições. E se formos procurar, se formos tentar enumerar, vamos ver a quantidade enorme de pessoas que estão trabalhando, que estão servindo, muitas vezes de maneira invisível, permitindo que as nossas vidas continuem seguindo o seu conforto, continuem seguindo o seu caminho, sem que tenhamos que sofrer mais por causa disso. Então, todos nós temos a nossa importância naquela circunstância em que fomos localizados na vida, nessa reencarnação. E há também, para ilustrar essa questão, um poema de que eu gosto muito, intitulado Pureza, de Iolandino Maia, que justamente vai mostrar que, por menores que sejamos, por pouco conhecimento que tenhamos, por mais restritas que sejam as nossas possibilidades, todos nós fazemos diferença na vida de uma pessoa que seja, ou de muitas mais, inúmeras vezes, que estão ao nosso redor. E nós podemos perceber isso, meditar sobre isso, com o Iolandino Maia, quando ele nos diz assim: certa vez, no país da claridade, onde as luzes de toda a eternidade vivem perpetuamente o eterno dia, a mais pequena luz que lá vivia foi pedir ao Senhor grande clarão para ver o país da escuridão. Eu queria, Senhor, consentimento para ver, nem que fosse um só momento, a noite do país da escuridão. Este é o desejo de meu coração. Luz pequena, falou grande clarão, podes ir ao país da escuridão. Depois vem contar tudo o que viste, vem descrever o que por lá existe. Desceu a luz pequena à escuridão. Andou, olhou, andou uma amplidão, andou, olhou. E depois, decepcionada, ela voltou ao país do Senhor grande clarão. Ele a esperava e perguntou então: que tal, pequena luz, a escuridão? É igual. Tudo igual à claridade, respondeu, bem na sua ingenuidade. A mais pequena luz que ali vivia ignorava em seu perpétuo dia que iluminara toda a escuridão com a pureza do seu coração. Que assim possamos, voltando os nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus, agradecer aos bons espíritos, agradecer aos trabalhadores dessa casa que a mantém, que a deixa à nossa disposição para as nossas necessidades espirituais. Que todos eles possam receber nossa gratidão, nosso carinho, nosso respeito e a nossa amizade. Como mais pequenas luzes que somos, nos restritos círculos das nossas possibilidades. Mas que, entre as trevas, possamos cada um de nós ser essa pequena luz, capaz de instantaneamente eliminar a escuridão ao nosso redor. Com o amparo do alto, com o auxílio dos bons espíritos. Muita paz, que assim seja.